Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre diálogo e liberdade, certo? Aquele tema que a gente já vem trabalhando há algum tempinho e a gente vai continuar abordando ele hoje, tá? Eu sou o professor Rafael Sá, professor de vocês de filosofia, e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então vejam bem, a gente primeiro, antes de tudo, vamos abrir com uma pergunta que tem a ver com diálogo. A gente não pode dialogar sem ter ideias. Então a pergunta é: de onde vêm as nossas ideias, ou como criamos ou melhoramos as nossas ideias. Para isso, para responder essa pergunta, a gente tem um filósofo chamado Sócrates. Sócrates está aparecendo aí para vocês, tá? Na tela. O Sócrates ele sugeriu que a gente poderia fazer o seguinte para criarmos ou melhorarmos as nossas ideias. Ele diz o seguinte: dialogar permite dar à luz as novas ideias. Então, o diálogo seria a forma para conseguirmos dar à luz as novas ideias. O Sócrates fazia o quê? Ele chegava para um grupo de pessoas da cidade onde ele vivia, Atenas, e ele começava a dialogar com essas pessoas, cada vez mais, e ele estava tentando buscar a verdade nessas pessoas. Então, ele buscava uma pessoa, buscava outra, e começava a conversar com o intuito de descobrir uma verdade ali. Então, Sócrates procurava várias pessoas com o intuito de descobrir ou de saber a verdade. E aí, qual seria então o método de Sócrates, né, para descobrir ou para criar novas ideias? O método de Sócrates era chamado dialética. Lembra da palavra diálogo? Então, Sócrates utilizava da dialética, que era composta de duas partezinhas. A dialética era composta da ironia, que era a primeira parte, e da segunda parte, na dialética do Sócrates, de maiêutica. A ironia, que é a primeira parte, era o momento onde Sócrates se encontrava com as pessoas, exortava elas e começava a fazer perguntas. Ele dialogava fazendo perguntas com as pessoas, das pessoas. E essas pessoas iriam dizendo para Sócrates o que elas achavam de determinadas coisas. O mais impressionante é que Sócrates percebeu que algumas dessas pessoas elas só tinham exemplos das verdades, mas elas não conheciam as verdades a fundo. Então, nesse primeiro momento de questionamento, Sócrates tentava mostrar para a pessoa se ela tinha realmente certeza daquilo que ela estava tentando apresentar. Muito bem. Depois desse período de questionamento do Sócrates, vinha mais uma parte do método dele, que era a maiêutica. Na maiêutica, que é uma palavrinha grega para parto, né? A mãe de Sócrates era parteira, ele realizava o parto das ideias. O que seria então esse parto das ideias do Sócrates? Parir ideias para Sócrates é o seguinte: depois que ele questionava as pessoas, que é a parte da ironia, ele começava a tentar extrair dessa pessoa uma ideia nova, criando assim uma nova ideia, com o diálogo. E aí, nessa parte, ele ia levando as pessoas que estavam ouvindo ele ou que estavam conversando com ele a um melhoramento das suas ideias. Então a pessoa poderia chegar numa ideia melhor ou melhorar as ideias que eles tinham, tá? Então vejam bem, isso gera uma pergunta para a gente. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Olha que o Sócrates já está falando que a gente pode fazer isso antes. E é importante a gente pensar que nem sempre foi assim como na nossa época. A gente pode ter até algumas limitações, mas não como as pessoas antigamente, tá bom? E aí tá aparecendo um QR Code para vocês, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, tá? Vocês vão lá no Classroom. Aliás, vocês vão apontar o celular de vocês para esse QR Code agora, depois que é o Classroom, e aí vocês vão se deparar com um texto sobre a história da censura, tá bom? Que é o avesso do que nós estamos trabalhando agora. Depois disso, vocês vão lá no Classroom, que vai ter uma atividade, e depois a gente retorna para o Meet, tá bom? Eu vou estar aguardando vocês para a gente conversar sobre o que a gente viu na aula de hoje, tá certo? Então, tchau, gente. Até uma próxima.